Graça e paz. Hoje é dia 12 de julho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz assim: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O título da nossa meditação hoje é O Servo Liberto. O escritor Leon Tolstói, 1828-1910, conta a história de um servo russo que havia sido liberto da escravidão. Como pagamento por seus serviços fiéis, ele deveria receber toda a terra que pudesse rodear caminhando em um dia. O homem se pôs a caminho ao raiar do sol. Não descansou todo o dia. Comeu andando para não perder tempo. À medida que o dia passava, mais terreno era acrescentado às posses do futuro dono. Ele andou com muita pressa, sempre pensando que aquele bosque, aquela campina, aquele campo deveria lhe pertencer. Quando o sol se pôs, ele retornou ao ponto de partida. Uma sensação de felicidade encheu seu peito ao exclamar: Tudo isso me pertence. Então, caiu fulminado por um ataque do coração. Tolstói termina a narrativa afirmando que o homem precisa de pouquíssima terra, pois 6 pés debaixo do solo, cerca de 1,80 m. Essa história nos lembra do versículo de hoje. Mas com quanta rapidez as pessoas se esquecem disso. Trabalham de sol a sol, procurando acumular riquezas, e não são somente os gananciosos que agem assim. Esquecem que chegará o momento em que terão inevitavelmente de deixar tudo. Não importa a meta que desejam alcançar, e isso pode acontecer repentinamente. Temos que admitir, pode ser muito desagradável pensar nisso. Porém, precisamos enfrentar a realidade. O mais importante não são as posses materiais, mas, acima de tudo, as posses eternas e indestrutíveis, que somente Deus pode nos dar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Que fareis ao fim disto? Jeremias 5:31. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do Salmo 120, 121, 122 e 123. São salmos bem curtos. Eu quero compartilhar com você alguns versículos apenas. No 120 diz assim: Contra as más línguas, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que terá sedado ao que terá acrescentado a língua enganadora? Aqui fala, da pessoa com língua maldosa. E o servo, à época o Davi, disse assim: Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O 121 diz: Deus, o fiel guarda dos homens,
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O 121 é muito citado. Maravilhoso salmo, onde nós devemos esperar realmente do Senhor. O 122, oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E eu quero ler o verso 8 para você, que diz assim, o 8 e o 9. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O 123 é solicitude por auxílio divino. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os meus olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão na sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 123, nos últimos versículos aqui, expressa muito bem a soberba e também daqueles que praticam escárnio. Escárnio daqueles que não estão na vontade de Deus, mas sim sob a sua própria vontade. E o texto vem nos trazer o quê? Um relato de um servo, de um escravo que havia sido liberto. E aí ele tinha a paga de todos os seus anos de trabalho. E toda a terra que ele conseguisse rodear em apenas um dia seria dele. E assim ele foi. Andou por algum tempo em volta de algumas terras. E ele voltou para o ponto de partida, todo feliz, radiante. Mas ele não resistiu. Teve ali um ataque do coração. Não sobreviveu. E o que restou para ele? 1,80 m abaixo da terra. E o que resta para mim e para você? Eu já falei aqui em alguns dias atrás que nós nos preparamos muito para uma festa, um casamento, um aniversário, Enfim, um evento, seja ele aonde for e como será. Sempre nós nos preparamos. Esses dias até eu fui no sepultamento e estava conversando com o menino e a gente estava conversando justamente sobre isso. A gente não se prepara para esse dia, que é o dia da morte. O que eu estou tentando fazer aqui, meu amado, minha amada, realmente preparar a mim e também a você. Porque para este mundo nós não trouxemos nada e daqui não vamos levar absolutamente nada. Hoje o que nós encontramos são pessoas sem tempo de fazer uma visita, até mesmo para os seus pais, que de lá então ir à igreja, fazer um momento com o Senhor Jesus, E aí chega o dia da separação terrena,
Que adianta eu correr atrás de tantas coisas? Se daqui não levarei absolutamente nada. Muitos ainda têm o capricho, de escolher o local no cemitério, deixar escolhido o seu caixão, deixar escolhido a sua roupa, até mesmo o seu calçado. Muitos não. Nem isso podem ou deixam escolhido. Então, por que pensar somente nas coisas materiais? Ou seja, nas coisas que são corruptíveis. Devemos pensar nas coisas incorruptíveis, nas coisas eternas. O Senhor Deus hoje vem nos dar um alerta, vem nos fazer um alerta. Como está a minha vida espiritual e como está a sua vida espiritual? Será que nós estamos prontos para partir dessa vida? Eu tenho alguém para perdoar? Eu tenho algo para refazer? É um ato de meditação. Será que eu estou me lembrando de alguém nesse momento? Que eu preciso pedir perdão? Às vezes nem preciso pedir perdão, mas reconciliar-se. Reconciliar-se. Meu amado, minha amada, que você possa pensar nisso, meditar sobre isso e agir ainda hoje sobre essa palavra. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.